Immanuel Kant foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII. Ele escreveu obras sobre o conhecimento, sobre ética, sobre estética, e três das suas grandes obras, né, que são chamadas as Três Críticas, foram dedicadas justamente a esses temas, para falar sobre a maneira como Kant pensava o conhecimento humano. Nós vamos focar especialmente na Crítica da Razão Pura, que foi publicada em 1781. A crítica aqui é pensada em termos de limites, em termos de investigação dos poderes, das capacidades, dos potenciais do ser humano em conhecer a realidade. Como o ser humano pode conhecer a realidade, o que dessa realidade pode ser conhecido pelo ser humano, quais são os limites do conhecimento humano. É sobre isso que o Kant vai tratar nessa obra Crítica da Razão Pura. Kant viveu num contexto ali no século XVIII em que o modelo de ciência que estava predominando era o modelo newtoniano, né? Aquela relação com a observação da realidade, também com a matemática, as fórmulas matemáticas para descrever os fenômenos do cosmos. E, mesmo assim, algumas questões que vêm desde a antiguidade sobre a capacidade de conhecer a realidade do ser humano, essas questões ainda geravam controvérsia. Ainda havia uma disputa entre racionalistas e empiristas. Os racionalistas defendendo que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento humano, tinha como origem e única fonte a razão, a racionalidade, e os empiristas defendendo a importância e a necessidade dos sentidos e da experiência concreta das sensações para o surgimento do conhecimento humano. Então, Kant está num momento da história da filosofia em que essa disputa ainda acontecia, ainda se dava. E Kant estava se perguntando, nesse contexto, qual é o valor do conhecimento humano, o que é esse conhecimento humano. São questões sobre a legitimidade e o alcance do conhecimento humano. O que o Kant vai fazer, então, é investigar os limites, daí a expressão crítica da razão, os limites, as possibilidades e o que fundamenta o conhecimento. E Kant vai trazer algumas respostas diferentes daquelas que haviam sido dadas antes. Kant reconhece uma importância muito grande do pensamento do David Hume na sua filosofia. Ele dizia até que o Hume que o despertou, ele usava essa expressão, me despertou do meu sonho dogmático. As reflexões do Hume fizeram com que Kant refletisse e pensasse de uma forma diferente sobre o conhecimento humano, sobre até onde esse conhecimento humano pode ir. Lembrando que estamos falando de um período, né, em que o iluminismo era uma tendência cultural e científica muito forte na Europa, uma crença, uma confiança muito grande na razão. Então, pensadores como Hume, nós vamos ver agora o Kant, que propõem questionar essa racionalidade e pensar os limites, eles estão um pouco na contramão de uma crença cega da racionalidade como fonte de todas as soluções, de tudo de bom que pode haver para o ser humano. Kant vai se colocar contrário a alguns argumentos dos empiristas, por exemplo. Ele vai dizer que, ao contrário do que os empiristas defendem, nem tudo que a gente conhece, nem tudo que a gente sabe vem dos sentidos. Tem coisas que estão na nossa mente que não passaram pelas sensações, argumenta Kant. Nós vamos ver com mais detalhe a seguir. E também contra os racionalistas, o Kant vai dizer que nem tudo que a gente pensa vem de nós mesmos, nem tudo que a gente pensa vem da razão. Então, Kant já está colocando aqui certos limites na pretensão dos empiristas de que tudo que a gente pensa de alguma forma veio das sensações, e também um limite e uma crítica aos racionalistas que vão dizer que
tudo que a gente pensa, na verdade, veio só da nossa mente, vem só da nossa racionalidade. Kant não vai concordar com nenhum dos dois lados nesse ponto. Kant vai dizer diferente, ele vai dizer que o nosso conhecimento ele se constitui de uma coisa que vem de fora, se constitui da experiência, que ele vai usar a expressão a posteriori, uma expressão em latim, né? Algo que vem posteriormente. Então, o conhecimento é algo que vem depois da experiência. Tem um elemento de experiência, um elemento externo no conhecimento, que o Kant vai dizer que é a matéria, né? O estofo, o conteúdo do conhecimento. E aqui ele está usando ideias dos empiristas. Só que nosso conhecimento não é só isso, ele tem esse elemento do que está fora, esse elemento a posteriori, mas tem também algo que já está na mente humana, já está em nós, que é anterior, vem antes da experiência, por isso vai se chamar a priori, anterior a toda experiência. Isso, o a priori, é a forma, ou até a forma do conhecimento. É o elemento do racionalismo, é algo que já está no ser humano antes do contato com a realidade externa e que vai moldar, que vai determinar o que eu sou capaz de conhecer ou não. O que Kant, então, traz de novidade tem a ver com o seu idealismo transcendental, que é a proposta do Kant em termos de conhecimento, é que matéria, ou seja, as sensações, e forma, ou seja, a racionalidade, essas duas coisas atuam simultaneamente e as duas são necessárias para se obter conhecimento sobre a realidade. Então, há uma atuação simultânea. Não é a mente que se molda ao objeto conhecido, não é uma mente que independe do objeto conhecido para conhecer, mas existem sim esquemas mentais que vão determinar o que nós podemos conhecer ou não. São afirmações que são consideradas por Kant algo que se faz como uma revolução copernicana em termos do conhecimento. Assim como Copérnico tirou a Terra do centro do sistema solar e colocou o Sol, Kant também estaria fazendo um deslocamento, né, e colocando esses esquemas mentais do ser humano como centro da discussão. Que esquemas mentais são esses? E esquemas que estão voltados ao conhecimento de uma realidade exterior, que estão em relação com essa realidade exterior. Então é como se a mente filtrasse as qualidades, os elementos da realidade que ela é capaz de conhecer e só tivesse acesso a essas qualidades, a esses elementos. Ela não tem acesso a tudo, mas os seus esquemas mentais é que vão dizer quais desses aspectos, quais desses elementos da realidade é que eu vou poder captar, eu vou poder trabalhar e pensar a respeito. Como funcionaria isso então? Como que funciona para o Kant a percepção da realidade? Pensando nisso, né? Que existe um papel da percepção sensorial, que existe um papel da intuição mental. Como que funciona então a percepção? Kant vai diferenciar duas faculdades do conhecimento, ou seja, dois desses tipos de esquemas mentais que nos propiciam o contato com a realidade. Uma dessas faculdades é a sensibilidade, que vai ser caracterizada por ser receptiva, por receber estímulos exteriores, então ela é responsável pelo contato com essa realidade externa. E o entendimento, que é a faculdade responsável por pensar e produzir conceitos. Ela seria uma faculdade ativa de construção, ela constrói conceitos. Tanto a sensibilidade quanto o entendimento têm formas a priori, lembra? Esquemas a priori. Esquemas que vêm antes do contato com a realidade, antes da experiência. No caso da sensibilidade, esses esquemas mentais que precedem e condicionam e que estruturam a nossa percepção do mundo seriam dois. Seriam o espaço e o tempo. O espaço tem a ver com nossa capacidade de situar as coisas em cima, embaixo, do lado, etc.
E o tempo, nossa capacidade de situar cronologicamente essas percepções, esses objetos percebidos em antes, depois, durante, etc. O que seria, num paralelo que a gente pode tentar fazer para ilustrar isso, pensar que seres com percepções espaciais diferentes veem a realidade de uma forma diferente, distâncias, espaço que ocupa, etc. E animais que teriam uma percepção do tempo diferente sentiriam o tempo diferente também, né? De uma mosca e um ser humano, por exemplo. Isso são exemplos que eu estou dando, tá? Não são exemplos do Kant, mas só para tentar aproximar essa visão dele do que de exemplos que talvez sejam mais palpáveis para a gente perceber que esses esquemas mentais vão definir uma relação com a realidade diferente. Eu havia dito que Hume teve uma grande influência no pensamento do Kant, né? E não teve só uma influência porque Kant concordava com algumas coisas, mas porque ele discordava também. Uma das discordâncias do Kant com relação ao Hume é que espaço e tempo não seriam fruto de hábito psicológico, não seriam frutos de um hábito, um costume, um elemento irracional do ser humano, mas sim formas a priori da percepção, esquemas mentais que estariam presentes em todos os seres humanos, por isso seriam esquemas mentais universais. Isso significa dizer, no fundo, que a ciência, o conhecimento, ele pode ser universal, ele pode trazer verdade para todos os seres humanos, né, todos os seres racionais, mas que, ao mesmo tempo, a ciência não é objetiva, no sentido de que ela não tem acesso à realidade tal como ela é. A ciência tem acesso à realidade tal como ela se apresenta, tal como ela é compreensível ao ser humano. Já o entendimento, as formas e os esquemas a priori do entendimento seriam categorias mentais. Categoria de substância, né? A ideia de que as coisas são feitas de algo, de causalidade, tudo que existe é feito de uma causa anterior, de existência, né? Existir, não existir e assim por diante. Então, essas seriam categorias a priori do entendimento. Isso tudo, dependendo da maneira como essas categorias, né, e como o entendimento e a sensibilidade se conjugam, dependendo do tipo de objeto que está sendo conhecido, isso vai gerar tipos diferentes de conhecimento. Kant vai listar o conhecimento empírico, que vai ser referente, como o próprio nome já dá indicação, né, a todos os dados, informações e percepções que nos são trazidas pelas sensações, sendo, portanto, a posteriori, um tipo de conhecimento empírico, né, então ele é a posteriori. Por exemplo, dizer que esta sala tem paredes brancas, ou paredes azuis, ou cinzas, isso é um conhecimento empírico, porque depende de ver, de observar, e eu só posso dizer isso depois que eu observei, que eu vi essa sala. Já o conhecimento puro, ele nasceria puramente de uma operação racional, ele seria a priori, não dependendo nem um pouco da experiência, mas apenas das operações do entendimento. Como, por exemplo, a afirmação de que duas linhas paralelas jamais se encontram no espaço. Se você sabe o que é uma linha, e a linha é uma definição, né, da geometria, você imagina, né, pensa essas duas linhas uma ao lado da outra, ou seja, sendo paralelas, seguindo infinitamente, algo que não se experimenta, né, ninguém tem experiência disso, você vai concluir que elas nunca vão se encontrar no espaço, mesmo não tendo feito uma experiência. Isso não depende da experiência. Isso é algo que é formulado apenas pela inteligência, pelo intelecto. E essas formulações vão ser chamadas pelo Kant de juízos, fazer afirmações sobre as coisas, fazer afirmações sobre a realidade. E ele vai diferenciar esses tipos de afirmações, esses tipos de juízos que tentam atribuir qualidades aos objetos. Um desses tipos de juízo é o juízo analítico. No juízo analítico, aquilo que eu estou falando já está incluído no ser do objeto, já está contido na definição do objeto. Eu não estou acrescentando uma informação, eu estou mais descrevendo, definindo com algo que já está
colado, intrínseco ao ser, né, ao que define aquele objeto. Por exemplo, se eu digo que um quadrado tem 4 lados, esse juízo é um juízo que está definindo, então ele é um juízo analítico, ele não acrescenta informação alguma, ele está simplesmente definindo o que é um quadrado. Um quadrado é uma figura que tem 4 lados. Outro exemplo, né, o triângulo é uma figura de 3 ângulos, ou todos os corpos possuem peso, são exemplos de juízos analíticos. O juízo analítico, então, como ele só traz algo que faz parte da própria definição do objeto, esse juízo vai servir só para esclarecer aquilo que você já conhece. Não é um juízo que vai produzir conhecimento novo. E a ciência está interessada em produzir conhecimento novo. Ela está interessada em explicar fenômenos de uma maneira cada vez mais precisa e, com isso, entender melhor a realidade, eventualmente até atuar nessa realidade de uma maneira mais adequada. E é por isso, então, que o Kant vai dizer que existe uma outra forma, né, um outro tipo de juízo, que é o juízo sintético. No juízo sintético, o predicado não está contido no objeto, não faz parte da definição do objeto. E aí, Kant vai dizer que o juízo sintético pode ser tanto a priori quanto a posteriori. Existem juízos sintéticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. Uma definição um exemplo mais geral de juízo sintético pode ser a afirmação de que os corpos se movimentam ou de que um corpo específico é pesado. Não faz parte da definição do corpo ter um peso tal. Não faz parte da definição de corpo se movimentar. Se eu falo isso, eu estou acrescentando uma informação. Então, é um juízo sintético. O juízo sintético, ele acrescenta, ele traz uma informação nova e amplia o nosso conhecimento. O juízo sintético pode ser, então, a posteriori. Quando ele é a posteriori, ele está completamente ligado à experiência sensorial. Apesar disso, ele não vai levar nenhum tipo de conhecimento necessário e universal. Ele é um conhecimento que vai dizer respeito a algo específico que está acontecendo num momento específico, para um observador específico, e não é algo que possa ser generalizado, virar uma norma, uma lei científica. Como, por exemplo, se eu digo hoje em Uberlândia está ensolarado ou hoje em Uberlândia está nublado, isso diz respeito à minha experiência do dia de Uberlândia, dia de hoje. Estar ensolarado, estar nublado não faz parte da definição de dia, então eu estou acrescentando uma informação. Ao mesmo tempo que eu estou falando só sobre o dia de hoje, esse momento agora que eu estou olhando para o céu. Então não é algo que eu possa generalizar nem universalizar. Existem dias nublados, existem dias ensolarados, existem dias chuvosos e assim por diante. Já o juízo sintético a priori é um juízo mais controverso. Alguns críticos, alguns autores, alguns leitores de Kant vão dizer que não é possível falar de juízos sintéticos a priori, porque a experiência seria sempre necessária. Então, esse aqui seria um problema nessa definição do Kant. O juízo sintético a priori ele vai envolver as formas a priori do entendimento e não estando assim limitado à experiência individual, né, que está acontecendo naquele momento. Ele seria, ao contrário, seria universal e necessário. Os juízos da ciência seriam, das ciências da natureza, por exemplo, seriam juízos sintéticos a priori. São sintéticos porque acrescentam algo ao conhecimento, né, ao objeto que se investiga, amplia o conhecimento do sujeito sobre aquele objeto. Por exemplo, dizer que o aquecimento da água é a causa necessária de sua ebulição seria um juízo sintético a priori. E tem a ver com a natureza preditiva, né, de previsão da ciência. As leis científicas, tudo isso seria um conjunto de exemplos de juízos sintéticos a priori, que acrescentam algo ao conhecimento, acrescentam uma informação que não era, obviamente, né, parte ali desse objeto e permitem também fazer previsões, generalizações. A postura, a posição do Kant a respeito do conhecimento vai ser então denominada de idealismo transcendental, que vai reconhecer a importância da razão e da experiência para que nós possamos compreender a realidade,
ao mesmo tempo que vai dizer que tem um limite aqui, né, nessa razão, nessa experiência, porque os fenômenos, na verdade, seriam representações subjetivas que são construídas a partir das faculdades do conhecimento, entendimento e a sensibilidade. O mundo dos fenômenos seria, então, uma projeção do entendimento humano e não uma realidade independente. Essa realidade independente, que vai ser chamada de coisa em si ou noumenon, ela não é acessível ao nosso entendimento, à nossa sensibilidade, então não pode haver conhecimento da essência das coisas, da coisa em si, mas apenas dos fenômenos. O que não é pouca coisa, porque se nós concordarmos que Kant fez, né, uma análise pertinente do que é o conhecimento científico, muita coisa pode ser alcançada só com esse conhecimento do mundo dos fenômenos. Se a gente for falar, por exemplo, do que se avançou num campo como a biologia ou a astronomia do século XVIII para cá, tentando aqui, né, alinhar esse exemplo com o pensamento do Kant, foi só com observações e análises, investigações do mundo de fenômenos. E muita coisa se descobre, muita coisa pode ser investigada. Outra importância disso também, dessa crítica de estabelecer limites, é também não esperar que certas investigações ou certas reflexões venham a trazer conhecimento científico, porque seriam reflexões, algumas reflexões, por exemplo, podem tentar falar de coisa em si, da essência, e pretender com isso ser científico, quando na verdade, segundo Kant, não é possível fazer ciência dessas coisas. Então você deixa essas coisas para outro tipo de reflexão e vai fazer ciência com aquilo que é possível investigar.